Boa tarde e a paz do Senhor a todas. Eu gostaria, nesse dia especial, deixar para vocês um salmo que está no Salmo 68, no 3 e o 4. Diz assim: Os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Amém? Essa palavra nos revela que Deus cuida de nós. E hoje, como sendo um dia especial, que é o Dia das Mães, eu quero desejar a você que Ele continue cuidando de vocês, que Ele continue nos amparando, a mim e a você, continue defendendo e continue concedendo-lhe as bênçãos. Amém? A vocês, o meu grande abraço e um beijão. Feliz Dia das Mães. A paz do Senhor, queridas irmãs. Eu gostaria de, neste dia tão especial, desejar um feliz Dia das Mães a todas vocês. E eu queria compartilhar com vocês um versículo que está na Palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3 ao 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ser mãe é um grande privilégio que nós temos. Nós amamos os nossos filhos de uma maneira incondicional, incomparável. Nós nos alegramos a cada conquista, nós nos sentimos realizadas em vê-los crescer. Mas também nós temos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas frustrações. Ser mãe é um desafio. Por isso que nós possamos a cada dia entregar a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus, confiar o caminho deles nas mãos daquele que tem todo o poder e que nós possamos descansar, porque o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom dia, aproveite o seu dia, que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me ouvindo e quero desejar nesse dia tão especial a todas as mamães um feliz Dia das Mães, que a paz, que a alegria do Senhor, que a graça dele possa te envolver nessa tarde e que o Espírito Santo de Deus, ele possa derramar sobre ti da tua graça, do teu amor e da bondade dele sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de estar deixando uma palavra ao seu coração, mamãe, nesse dia. Mas antes de tudo, eu gostaria que você fechasse os teus olhos juntamente comigo e que nós pudéssemos então estar orando. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, glorificar o teu nome, Senhor, nesta tarde. E em especial, ó Pai, nesse dia que nós comemoramos, ó Pai, o Dia das Mães. Mães que têm sido fortes, mães guerreiras, mães que têm, Senhor, têm travado guerras, mães que não têm desistido, que têm prevalecido na fé, na oração, na constância, Senhor, em trazer os teus filhos, ó Pai, à tua presença. Por isso, ó Pai, nesta tarde eu oro, colocando a vida de cada mãe, Senhor, nesta tarde diante de Ti, clamando ao Senhor para que o Senhor as envolva, que o Senhor as fortalece, que venha do Teu renovo, Senhor, que venha do fortalecimento do Senhor sobre a vida, sobre o coração, ó Pai, de cada mãe. Eu oro, ó Pai, abençoando cada uma, cada casa, cada lar, Senhor, cada família nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Eu gostaria de
te convidar então nesta tarde a você estar abrindo a palavra de Deus juntamente comigo, se você puder e se você quiser. Lá em Isaías, nós vamos ler apenas um versículo, é um versículo bem conhecido, e que está lá em Isaías 49, no versículo, nós vamos ler apenas o versículo 15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Esse versículo é muito lindo, né? Então Deus, ele para revelar o seu amor, ele então utiliza do exemplo de uma mãe. Porque uma verdadeira mãe, ela jamais se esquece do seu filho. E o Senhor também, ele jamais se esquece de nós. Então Deus, ele usa, né, do exemplo de uma mãe para poder estar mostrando a excelência do seu amor por nós. Ser mãe é você sentir a dor mesmo que não foi você a ferida. É você talvez poder dar a vida por alguém que talvez pelo teu filho, que mesmo sem você se hesitar, é você chorar quando eles choram, é você se alegrar quando eles se alegram. Ser mãe é você festejar com eles e se alegrar nas suas conquistas como se a conquista fosse sua. O amor de mãe é algo inexplicável. O amor de mãe é algo que muitos não conseguem entender. E então, quando nós olhamos a palavra de Deus, o Senhor, ele pega o amor de mãe como um exemplo para demonstrar também o amor dele por nós. É algo lindo, é algo maravilhoso, que é um amor que nós não podemos entender. Eu ouvi a história de uma criança que ele vendo a sua mãe chorar, ele então chega até ela e diz: mamãe, por que você está chorando? E aquela mãe então, ela diz: ó, meu filho, é porque eu sou mãe, é porque eu sou mulher. E ele diz: mamãe, mas eu não entendo. E aquela mãe então, ela se abaixou, ela olhou para o seu filho e ela disse para ele: meu filho, você jamais irá entender. E aquela criança então, ela é intrigada com a resposta da sua mãe, ele então vai até o seu pai e diz: papai, por que às vezes eu vejo a mamãe chorar sem motivo? E aquele pai então, ele diz: filho, as mulheres, por muitas vezes, elas choram sem motivos. E aquela era a resposta que aquele pai podia dar para aquele filho, porque ele também não entendia. E aquela criança então, ela cresceu, se tornou um adulto. E um dia ele vendo a sua esposa chorar, e ele foi fazer essa pergunta para Deus. E ele disse: Senhor, por muitas vezes eu vi a minha mãe chorar sem motivo, hoje eu vejo a minha esposa, eu não entendo, Senhor, por que elas choram sem motivo. E Deus então disse para ele: filho, eu lhe dei as lágrimas como escape, como um desabafo em oração, para que, por causa da força que elas precisam ter diante de uma grande responsabilidade que foi confiada a elas. Então, pai, filho, não tenha as lágrimas da sua mãe, da sua esposa, como um sinal de fraqueza. As lágrimas de uma mãe, ela é um instrumento dado por Deus para que elas pudessem enfrentar a responsabilidade tão grande que foi confiada a elas. Talvez você, mãe, não entenda a força que você possui e nem, às vezes, você vai entender o porquê você a possui. Talvez você pense que você é apenas uma dona de casa, aquela que lava,
aquela que passa, aquela que cuida, aquela que leva, aquela que busca, aquela que muitas vezes corrige. Mas o ministério da maternidade, ele é algo muito importante que Deus confiou nas nossas mãos, para que nós pudéssemos formar grandes homens e mulheres de Deus, homens que serão tementes e fiéis, servos do Senhor. Então, o papel de ser mãe é um papel muito importante que o Senhor confiou nas minhas mãos e na sua. Ser mãe é um ministério que Deus confiou nas nossas mãos. Então é por isso que o Senhor, Ele nos deu tanta força. Às vezes nós não entendemos, mas é por isso então que o Senhor nos deu tanta força. E essa semana então eu fui estudar, então fui ver o exemplo, fui ver a história de algumas mães na palavra de Deus. E eu então fui procurar, e lá em Mateus, lá no capítulo 15, nós vamos ver a partir do versículo 21. Não precisa você ler, eu vou apenas descrever a história para nós podermos ganharmos tempo, porque eu não quero estar tomando muito tempo, eu quero deixar apenas uma palavra ao seu coração nessa tarde. E essa história, ela fala de uma mãe, que era a Sirofenícia. Ela era uma mãe que tinha uma filha, que tem muitas versões que ela diz que ela era uma filha que estava horrivelmente endemoniada. Você imagina uma mãe ver o seu filho endemoniada. Talvez essa criança já não dormia mais à noite. Era uma criança que talvez se debatia, que talvez os demônios ali sugavam todas as forças. A Bíblia não fala qual a idade dessa criança, desse filho, né? Se era um jovem, um adolescente ou apenas uma criança. Mas eu creio que para uma mãe, não importa, né, a idade dos nossos filhos, vê-los sofrer, nós sofremos junto. E a história conta então que essa mulher, ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E essa mulher então, ela vai então até Jesus, ela entende que Jesus, ele era a saída, ele era a única saída que ela tinha para poder ver a sua filha liberta, curada. E essa mulher então, ela vai até Jesus. O que eu acho interessante é que essa mulher, ela não vai até as autoridades daquela cidade. Aquela mulher, ela não vai procurar ali, talvez um recurso, talvez na medicina ali naquele momento. Ela não vai procurar talvez um problema, um tratamento psicológico. Porque aquela mulher, ela entendeu que o problema da sua filha era espiritual. E ela entendeu que só Jesus, era só Ele que tinha a solução, era só Ele que tinha a saída, era só Ele que podia fazer pela sua filha. E a palavra de Deus, então, lá no versículo 25, creio que seja no 25, diz que aquela mulher, então, ela vai, ela o adora, ela se coloca de joelho, essa mulher, ela clama e ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A mulher, então, ela veio, adorou e de joelhos e disse: Senhor, me ajude. Aquela mulher, ela clamou ao Senhor. Ela clamou a Deus porque ela sabia que Ele sim tinha resposta para tão grande dor que ela estava vendo ali a filha dela passar. Sabe, mãe, eu gostaria de te encorajar nesta tarde a você clamar pela sua casa, a você clamar pela sua família, a você clamar pelos seus filhos. Sabe, os seus filhos, eles não precisam de uma
uma casa luxuosa, talvez de um carro novo, talvez que você tenha um bom salário para que você possa então oferecer a eles o melhor que você possa. Os seus filhos, a maior necessidade dos seus filhos é que nós possamos clamar por eles de dia e de noite. A maior necessidade dos nossos filhos é de serem libertos, é de serem salvos. A maior necessidade dos nossos filhos é a salvação. A maior necessidade dos nossos filhos é de estar na presença de Deus completamente. Então, o Senhor, Ele nos dá força como mães para podermos clamar. Então clame, mãe. Clame ao Senhor pelos seus filhos. Clame a Ele com todas as forças que você tem, para que o Senhor, Ele possa te ajudar. Clame a Ele para que o Senhor traz de volta, talvez, o seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. Clame a Ele para que você possa vê-los servindo na casa do Senhor. Sabe, aquela mãe, ela se prostrou. Sabe, ela enfrentou, talvez, aqueles discípulos dizendo: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Talvez ali naquele primeiro momento da resposta que Jesus deu para aquela mulher, foi algo muito dolorido, foi algo muito difícil para aquela mulher ouvir. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela se humilhou na presença do Senhor. Aquela mulher, ela não desistiu diante de tudo aquilo que ela enfrentou na caminhada para buscar a libertação da sua filha. Ela não desistiu, ela clamou com todas as forças: mãe, não desista dos teus filhos. Não desista de clamar, porque é só o Senhor, é só Ele que pode trazer os teus filhos para a presença do Senhor. Clame a Ele, não se esmureça, mãe. Clame a Ele incansavelmente, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo que tem lutado contra a vida dos nossos filhos para sugá-los, para poder atormentá-los todos os dias, ele é incansável. O inimigo dos nossos filhos, o nosso inimigo, ele não se cansa. Ele trabalha dia e noite, incansavelmente. Não se esmureça, mãe. Mesmo que nos primeiros momentos você não tenha, talvez não está vendo nada acontecer à sua volta, continue perseverante, continue prostrada, continue se humilhando na presença poderosa do Senhor, porque Ele é aquele que tem salvação e libertação para a sua casa e para a sua família. Então seja forte, seja perseverante e creia que o Senhor tem vitória para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Amém? E uma outra mãe que eu também acho linda a história dela, está lá em 2 Samuel, que também não precisa você ler a sua Bíblia, mas se depois você quiser ler toda a história, para que você possa entender, né, toda a história, que é também uma história muito linda dessa mãe, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, e que diz, que fala, eu também vou apenas descrever, porque eu não vou ler toda a história, eu vou apenas descrever um pouco a história para que você possa entender um pouco melhor. A palavra de Deus, ela nos diz nessa história de Rispa, fala que Rispa, ela era uma concubina do rei Saul.
E essa mulher, então, ela teve 2 filhos com o rei Saul. E a história, então, ela nos conta que na época do reinado do rei Saul, o povo de Israel, então, eles tinham uma aliança com os gibeonitas. E então, no reinado de Saul, então, ele quebrou esta aliança que o povo de Israel tinha de proteger os gibeonitas. E Saul, então, ele quebrou esta aliança e ele matou, então, muitos homens gibeonitas. Então, quando foi nos tempos, no reinado do rei Saul, do rei Davi, desculpa, houve, então, um tempo de seca, e um tempo de fome, tempo de seca. E Davi, então, ele foi consultar ao Senhor para saber o porquê daquela seca, daquela fome. E o Senhor, então, ele diz para Davi que foi por causa de uma quebra de aliança na época do reinado do rei Saul. E Davi, então, ele procura, então, os gibeonitas e ele então diz para eles o que nós podemos fazer para poder reparar, então, esse erro que foi cometido. E o povo gibeonita, então, eles disseram: nós queremos que vocês nos dê 7 homens da descendência do rei Saul. E Davi, então, ele diz: ok, então eu vou dar para vocês, então, a descendência para que, né, seja reparado esse erro que foi cometido na época do rei Saul. E a história, então, ela nos conta que Davi, então, ele quis poupar Mefibosete, que era neto do rei Saul e filho de Jonas, que ele o amava muito. E ele, então, pega os 2 filhos de Rispa, que se chamava Armone e Mefibosete, que não era o mesmo Mefibosete, filho de Jonas. E ele, então, pega os 2 filhos de Rispa e os entrega aos gibeonitas, junto com os outros 5, que também era filho de Merabe. E aqueles 7 homens, então, eles foram enforcados ali no monte. E Rispa, então, a história conta que Rispa, ela pegou, então, um pano de saco. Ela se colocou sobre a rocha e ela ficou ali, de dia e de noite. A história conta que essa mulher, ela, de dia, ela afugentava as aves de rapina, para que eles não viessem e devorassem os corpos dos seus filhos. E à noite, ela afugentava os animais do campo. Aquela mulher, ela ficou ali, naquela rocha, e a história conta que por volta de uns 6 meses, aquela mulher se acampou ali. Ela cuidou dos corpos dos seus filhos, mesmo eles estando mortos. Aquela mãe, ela não deixou que as aves de rapina, nem os animais do campo, devorassem os seus filhos, até que os seus filhos pudessem ser tirados dali e fossem sepultados com honra. Ele foi sepultado. Depois, no final da história, você vai ver que Davi, então, ele fica sabendo, então, da história de Rispa, e ele, então, tira os corpos dos seus filhos e o enterra juntamente com Saul e também com Jonas. E o que eu aprendo com a história de Rispa é que Deus, ele nos dá força para cuidar. Porque suportar a dor de um filho que você perdeu, eu acho que só quem perdeu um filho sabe quão grande é a dor. Eu creio que é algo muito difícil de se portar, mas o Senhor, ele é aquele que nos dá força para suportar esta dor. Então, Deus, ele é aquele que vem nos renovar, ele é aquele que vem nos ajudar, é aquele que vem nos
fortalecer. Então foram muitas mães que talvez até está me ouvindo nesse momento, que você talvez perdeu o seu filho num acidente. Talvez você perdeu o seu filho para uma enfermidade. Talvez você perdeu o seu filho por uma fatalidade que aconteceu. Mas saiba que o Senhor é aquele que te dá força para que você possa continuar. Mas existem também muitas mães que têm visto os teus filhos mortos espiritualmente. Mães que, aonde ela tem visto a vida dos seus filhos, que estão sendo sugadas por demônios, que estão sendo, às vezes, maltratadas, sendo realmente sugadas todas as forças, por forças malignas espirituais. Sabe, existem talvez tantos momentos na nossa vida que é só o Senhor que pode nos dar força e o Senhor que pode nos ajudar todos os dias. Deus, Ele te dá força, mãe, para que você possa cuidar, para que você possa permanecer firme e constante, clamando, cuidando, orando pelos seus filhos. Quantas mães têm visto os teus filhos mortos espiritualmente? Aonde muitos animais dos campos que têm tentado devorar seus filhos, aves de rapinas, que nós podemos simbolizar como demônios, que tem, muitas vezes nós temos visto que tem devorado os nossos filhos, devorado os jovens. Mas eu te convido nessa tarde a você se colocar na posição de Rispa. Rispa, mesmo ela vendo os seus filhos mortos, no caso dela, os seus filhos estavam mortos, né? Com os seus corpos mesmo mortos. Mas eu te convido, mãe, que você que tem visto os teus filhos que estão mortos espiritualmente, se coloque na posição dessa mulher, porque a palavra de Deus fala que ela se colocou sobre a rocha, e a rocha da palavra de Deus. Aquela mulher, ela usou um pano de saco que nós podemos simbolizar como humilhação. Pano de saco é a humilhação, ela se humilhou na presença de Deus. Se humilhe, mãe, na presença de Deus. Clame a Ele. Diz para Ele: Senhor, que o Senhor visite agora meus filhos, Senhor, talvez lá naquela boate. Liberta eles, Senhor, talvez desse vício, Senhor, que tem o consumido. Talvez tem mães aqui que tem visto seus filhos mortos no pecado do homossexualismo, talvez da prostituição. Mas o Senhor te chama nessa tarde a se colocar como essas mães. E quando você vai olhar a palavra de Deus, existem tantas mães que se posicionaram, que se eu fosse dizer todas elas aqui, eu iria tomar quase todo esse dia. Mães como Joquebede, mães como Ana, que consagrou o seu filho, que o entregou totalmente ao Senhor. Ela confiou de entregar o seu filho nas mãos daquele sacerdote, crendo que era o Senhor que iria cuidar dele, porque o exemplo de Eli não era dos melhores, mas ela confiou que não seria ele que iria cuidar do seu filho, mas sim o Senhor.
como Joquebede, que ela colocou o seu filho naquele cesto. Uma mulher que conseguiu esconder o seu filho debaixo de um decreto de morte. Eu não sei, mãe, qual é a situação que você tem vivido com seu filho. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado, mas saiba que quando nós nos humilhamos, quando nós clamamos, quando nós nos posicionamos como mulheres de fé, como mulheres de oração, que ora de dia e de noite pelos nossos filhos, o Senhor é aquele que vem com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder e salva, Ele liberta, Ele pode tirar o seu filho do mais profundo abismo. É só o Senhor que pode fazer isso. Então eu gostaria de te encorajar nessa tarde, porque o Senhor, Ele te fez forte. O Senhor nos fez mulheres fortes, porque Ele confiou na minha e na sua vida uma grande missão. Deus confiou na minha e nas suas mãos algo poderoso, que é o ministério de formar homens e mulheres de Deus, para que um dia nós possamos chegar diante dele e dizer: está aqui, Senhor, esse grande homem e essa grande mulher que eu entrego ao Senhor nesta tarde. Então Jesus, Ele é poderoso. Sabe, a palavra de Deus conta que essa atitude de Rispa, ela alcançou o coração de Davi. Quando Davi ficou sabendo da posição que essa mulher teve, Davi, então, ele foi tocado no coração dele. E ele, então, pede para que aqueles corpos pudessem ser tirados e serem enterrados com honra. Aquela mãe que clamou pela sua filha, com a atitude que ela teve de se humilhar e dizer: Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Ela tocou o coração de Deus com a fé dela. E ela alcançou a cura e a libertação para sua filha. Então, quando nós olhamos a posição e a atitude dessas mulheres, nós também podemos alcançar o coração de Deus através da nossa oração, do nosso clamor, da nossa perseverança em clamar ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Aqui eu gostaria de deixar para você algumas ilustrações de algumas mães para podermos concluir essa mensagem. Existem grandes homens de Deus que eles admitiram que foram resultados da oração e do investimento da sua mãe. Existe um homem, Abraham Lincoln. Ele foi o maior estadista da América. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E esse homem, ele disse que tudo o que eu sou, eu devo à minha mãe. E ele então, ele afirmou dizendo: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. E ele afirmou que as mãos que embalam o berço, ela governa o mundo. Thomas Alva Edison é o maior cientista de todos os tempos. E quando quando a escola rejeitou, porque ele não tinha capacidade de liderar, por pensar que ele era apenas uma criança, talvez especial, a sua mãe o acolhe e diz: filho, eu vou investir em você. A escola, ela só não ficou com você porque você é inteligente demais para você. Ela diz porque a escola só não ficou com você
porque você é inteligente demais e eles não sabem lidar com a inteligência. E aquela mãe, então, ela investiu nele e ele se tornou o maior cientista de todos os tempos. Grandes missionários como Agostinho de Bona, cuja mãe orou por ele por 30 anos. Ronaldo Almeida Lindóia, que é hoje o fruto da consagração e da intercessão de suas mães. São milhares e milhares de testemunhos, milhares e milhares de exemplos que muitas mães que não desistiram dos seus filhos, mães que clamaram, mães que cuidaram, mães que perseveraram na fé, mães que creram e confiaram que o Senhor era o único, era e é o único que podia tirar os seus filhos do lamaçal do pecado e do abismo no qual eles estavam. Mulheres que puderam ver os seus filhos vitoriosos porque não desistiram de clamar. Por isso, mãe, eu te convido, eu te encorajo nesta tarde. Não importa qual seja a situação que você tem vivido, continue crendo, continue clamando, porque o Senhor é aquele que trará vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Nunca se esqueça, mãe, que se você desistir, o inimigo não desistirá. Mas se você perseverar, você alcançará a graça e a misericórdia, a libertação e a salvação para os seus filhos. Eu te encorajo, talvez você, mãe, que nunca gerou um filho do seu próprio ventre, mas que talvez você tenha gerado filhos na oração. Eu gostaria de dizer para você, com certeza, você receberá algo poderoso das mãos de Deus, porque você também pode ser uma mãe que gera filhos na oração para o Senhor. Amém? Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, mamãe, e que o Senhor possa continuar te fortalecendo, renovando as tuas forças, que o Senhor possa te sustentar a cada dia, para que você possa continuar de joelho, para que os seus filhos permaneçam de pé. Vamos orar? Pai, nesta tarde eu gostaria de te agradecer. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. O seu amor por nós é tão grande e poderoso. Obrigado por fazer de nós mulheres tão fortes, corajosas, mulheres guerreiras. Obrigado por confiar nas nossas mãos, Pai. Um presente tão maravilhoso, porque a sua palavra nos diz que os filhos são heranças, são dádivas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós te agradecemos e também clamamos te pedindo, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos cuidando com o melhor que nós temos, Senhor, dos nossos filhos, para podermos, Senhor, um dia chegar diante do Senhor e dizer, está aqui, Senhor, o presente, está aqui, Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, para que eu pudesse cuidar, Senhor, está aqui, Senhor, um grande homem e uma grande mulher, que é teu servo, que o ama, que te serve, Pai. Eu oro colocando a vida de cada mãe, de cada pai que muitas vezes tem feito o papel também de mãe, Senhor. Fortalece cada família, Pai, nesta tarde. Fortalece, Senhor, o coração de cada um. Nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê força, Senhor. Não nos deixa desistir no meio da luta, no meio da guerra, mas nos ajuda, Senhor, a continuarmos firmes, constantes, perseverantes, crendo sempre que o Senhor é aquele que não nos abandona jamais, Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos ajuda e nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você receba um grande abraço,
que você receba nesta tarde realmente um abraço do coração de Deus sobre a sua vida. Talvez você que está com seus filhos longe, mas receba da parte de Deus um abraço no seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe. Mãe que nunca fugiu da batalha e mesmo ferida não perdeu a fé, mas que um diamante é o seu valor em todos os desafios. Você se superou. Você se superou, guerreira do Senhor. Seu coração de mãe quase parou. Você tem tanta força e provou. Você é forte, segura firme em minhas mãos. Mãe, você é forte. Você é forte, segura firme em minhas mãos. Mãe, você